em espírito diante da leitura da palavra de Deus. Vamos abrir na carta de Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 13 até o versículo 18, o final do capítulo. Assim diz a palavra de Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar mais uma vez. Bom Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta hora. E precisamos, por isso, ó Deus, da Tua graça, da iluminação do Teu Espírito. Abra, Senhor, o nosso entendimento e coloca-nos, ó Deus, de joelhos diante da Tua palavra. Fala, Senhor, poderosamente ao nosso coração nesta noite. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, a pergunta que Tiago começa o texto é uma pergunta para todos nós. E a pergunta de Tiago está no versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Inicialmente, essa pergunta era para os mestres da igreja, aqueles que queriam pregar a palavra. Você se lembra que lá no capítulo 3, versículo 1, Tiago disse: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, inicialmente, Tiago está se dirigindo para esse grupo de pessoas chamados de mestres, líderes da igreja. Entretanto, essa é uma pergunta que certamente era dirigida a toda a igreja. Quem entre vós pensa que é sábio? Quem entre vós pensa que é inteligente? Ora, o que Tiago queria com essa pergunta era que os líderes e toda a igreja pudessem avaliar, pudessem discernir quem entre eles de fato era sábio, era inteligente. E eu penso que essa pergunta também se aplica a nós. Nós nos achamos sábios? Nós nos achamos inteligentes? Agora perceba a resposta que Tiago dá à sua própria pergunta. E ele diz assim: pois então, se você se acha sábio e inteligente,
Então prove isso, demonstre isso pelo seu comportamento e humildade. Então, na visão de Tiago, a sabedoria não é um conceito simplesmente teórico, abstrato, intelectualizado. Na visão de Tiago, a sabedoria é uma coisa prática. Ela é real, ela é vivencial. O que Tiago está dizendo é mais ou menos o seguinte: olha, você aí que prega a palavra, você se acha sábio? Então mostre pelo seu comportamento essa sabedoria. Através de um comportamento manso e humilde. Agora note, na visão grega, o que era sabedoria? Sabedoria era conhecimento. Os grandes filósofos gregos diziam, bom, sabedoria é conhecimento. Conhecimento da filosofia, das artes, da cultura, da história. Então era o conhecimento pelo conhecimento. Ser sábio era possuir grande conhecimento intelectual. Mas na visão da palavra de Deus, a sabedoria é justamente o oposto. A sabedoria é o conhecimento na prática. É sair desse campo abstrato e vir para o campo real, da vida real, daquilo que é prático de fato. Então, a pergunta de Tiago, a minha e a você nessa noite é: você se acha sábio? Você se acha inteligente? E como é que Tiago quer que nós respondamos a isso? Tiago então coloca diante do seu público dois tipos de sabedoria: a sabedoria de baixo, terrena, e a sabedoria do alto, celestial. É como se ele colocasse então as cartas na mesa e dissesse: olha, eis aqui uma sabedoria que é de baixo, eis aqui uma sabedoria que é de cima. E Tiago então vai demonstrar de maneira muito clara a origem dessa sabedoria, ou dessas sabedorias, aquilo que é de baixo e de cima, as suas características e os seus resultados. De onde ela vem, como elas são e os resultados que elas produzem. Então, o tema da mensagem nesta noite é como saber se realmente somos sábios. A Bíblia diz que eu tenho que ser sábio. A Bíblia diz isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos de sabedoria em tudo. Sabedoria para lidar com o dinheiro, para lidar com a família, com os filhos, com os amigos, com o trabalho. Nós precisamos de sabedoria. Agora, como é que nós podemos saber se de fato somos sábios ou não? Então, Tiago coloca essas duas sabedorias em contraste: a sabedoria de baixo e a sabedoria de cima. Então, em primeiro lugar, para ser sábio, entenda essa sabedoria de baixo. De onde ela vem, quais são as suas características e quais são os seus resultados. Vamos olhar então, primeiramente, de onde ela vem. De onde vem essa sabedoria de baixo? O versículo 15 diz assim: esta sabedoria não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, perceba que Tiago dá 3 origens. Antes ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Terreno aqui é um contraste claro entre a sabedoria do alto e a sabedoria de baixo. Terreno tem a ver com a sabedoria mundana. Aquela sabedoria que é sempre pautada e fundamentada no próprio homem, que desconsidera Deus. É aquela sabedoria que o próprio homem produz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que os homens rejeitaram a revelação de Deus. E Paulo disse uma coisa interessante: pensando ou passando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque rejeitaram a sabedoria de Deus. Essa sabedoria terrena, irmãos, é uma sabedoria produzida pelo próprio homem, com base no seu intelecto, no seu conhecimento pessoal. Se você vai a um aeroporto, a uma rodoviária, e você passa por uma livraria, irmãos, há dezenas, há centenas de livros de autoajuda. Se você entra no YouTube e começa a passear pelo YouTube, tem lá 5 passos para ser feliz, 10 passos para encontrar a bênção. Meus irmãos, nós vivemos numa era coaching, uma era de autoajuda. Você pode, você consegue, dê o primeiro passo, o segundo passo.
Essa é a sabedoria mundana do próprio homem. Há pessoas que não saem de casa sem olhar um horóscopo, porque não sabem o que vai acontecer. As pessoas ficam assim, meu Deus, o que é que vai ser amanhã, o que é que vai ser depois? Se eu não olhar aqui o meu horóscopo, eu não posso sair de casa hoje. Meus irmãos, não é essa sabedoria que Deus espera de nós. Então essa é a primeira origem, a origem terrena. A segunda origem é uma origem animal. Aqui é um contraste com a sabedoria que é espiritual. Animal aqui, porque você sabe, o animal, ele não tem uma consciência plena como o ser humano. Ele não tem uma alma, ele não tem um espírito como nós temos. O animal, ele nasce e morre. Ele não vai nem para o céu, nem para o inferno. Ele é simplesmente um animal, é uma criatura de Deus. Ele não é como um ser humano. Então, quando Tiago fala que a sabedoria terrena é uma sabedoria animal, ela é animal no sentido de que é irracional, é bruta, age por impulsos. Você quer ver como é que um animal age? Você pega dois animais, dois cães famintos e joga um pedaço de carne, eles vão se digladiar, vão lutar até o fim por um pedaço de carne. Eles não pensam, eles não discernem. E Tiago está dizendo que essa sabedoria terrena, ela chega ao ponto de ser uma sabedoria animal. E o apóstolo Pedro diz que esses homens são homens brutos e irracionais. Você já viu pessoas assim? Você fala, não é possível que ele está agindo como um animal, mas há pessoas que são assim. É a sabedoria do mundo. A terceira origem que Tiago destaca é a origem demoníaca. É um contraste claro com a origem que é de Deus, que é divina. Essa é a sabedoria, irmãos, de Satanás, ensinada pelo próprio Satanás a Adão e Eva no paraíso. Ela é satânica, ela é demoníaca porque ela é cheia de orgulho, ela é cheia de egocentrismo, ela é cheia de ambição, de mentira, de falsidade. Então, se nós olharmos para essas três origens, nós podemos dizer que essas três origens estão fundamentadas numa tríade, num tripé: mundo, carne e diabo. Qual é a sabedoria terrena? Ela é mundana, ela é carnal e ela é demoníaca. Mas Tiago não para aí. Tiago agora vai mostrar as características dessa sabedoria mundana, de baixo, terrena. Versículo 14, Tiago diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Note que Tiago apresenta aqui 4 características dessa sabedoria terrena. A primeira característica é inveja amargurada. A inveja amargurada é uma combinação de inveja e de amargura, ciúmes e rivalidade. Ciúmes e rivalidade. Segunda característica, sentimento faccioso. É aquele sentimento por dividir. Já que eu não posso liderar um grupo, então eu divido e lidero aquelas pessoas a quem eu quero liderar. É um sentimento de divisão que é fruto desse sentimento de ciúmes, desse sentimento faccioso. Terceira característica, a vanglória. A vanglória é uma qualidade de autoexaltação. É o culto a si mesmo, é o personalismo. São aquelas pessoas que se acham sempre donas da verdade, donas de tudo. Há igrejas das quais há pastores que mandam, desmandam, fazem e desfazem. São os donos da igreja, literalmente os donos da igreja. Donos da igreja. São pessoas que nunca conseguem olhar para as qualidades do outro, mas sempre falam das suas próprias qualidades. A quarta característica que Tiago apresenta dessa sabedoria terrena é a mentira. A mentira é o resultado dessas características, desse sentimento de amargura, de inveja, desse sentimento faccioso, da vanglória. Tudo isso leva à mentira. Mas se nós pudéssemos resumir essas 4 características da sabedoria terrena,
Nós poderíamos dizer que a inveja, ela provoca a divisão. Eu olho para o meu irmão e vejo que ele é o líder. Mas eu não tenho capacidade para liderar. Então eu sinto ciúmes. Mas eu não tenho espaço, porque eu não tenho essa capacidade. Então o que eu faço? Eu divido, para que então eu me torne um líder de uma parte daquele grupo. Mas então perceba que a inveja, ela provoca a divisão. A divisão, por sua vez, ela promove a vanglória que oculta a si mesmo. Vejam, eu sou o líder, eu posso, eu faço. E por sua vez, a vanglória, ela se alimenta da mentira. Eu preciso mentir a meu respeito, eu preciso mentir a respeito do outro, para que eu me mantenha nessa posição de liderança. Esse é o ciclo dessa sabedoria mundana. Uma coisa leva a outra e outra coisa leva a outra coisa. Ora, onde existe então esse sentimento de facção, de divisionismo, de ciúmes, de contenda, qual é o resultado? Versículo 16, veja na sua Bíblia. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, isto é, onde há ciúmes, onde há esse espírito de dividir, de contender, qual é o resultado? Aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. É interessante essa palavra confusão na língua grega. Ela pode significar desordem, distúrbio e indisciplina. Meus irmãos, não poucas igrejas vivem assim. Vivem cheias de ciúmes, cheias de contenda entre os liderados, entre a liderança. Igrejas que chegam ao ponto da divisão de fato. 50 para um lado, 50 para o outro, 60, 40. Há uns anos atrás, eu tomei conhecimento de uma igreja que se dividiu por razões de ciúmes. Um grupo queria o fulano como seu pastor, o outro grupo não queria aquele fulano, queria outro, o cicrano. E qual foi o resultado? A igreja se dividiu. E aquele grupo que saiu organizou uma nova igreja. Sabe onde? Na mesma rua, poucos metros depois. Ambas têm o mesmo nome, ambas têm o mesmo governo, o mesmo sistema doutrinário. Duas igrejas na mesma rua, na mesma calçada. As pessoas que passam, mas espera aí, não é a mesma igreja? Isso é um mau testemunho, irmãos, que a igreja dá diante do mundo. Meus irmãos, no meu tempo de vida cristã e de ministério, eu tenho visto isso acontecer muitas e muitas vezes, em reuniões de presbitério, pastores se digladiando, reunião de sínodo, pastores, com discussões esdrúxulas, infantis. É triste, irmãos, é muito triste, porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas dão vazão aos seus ciúmes, à sua vanglória. Eu posso, eu tenho, eu consigo, eu faço. Meus irmãos, isso é muito triste. Isso não deveria ser nunca assim. A sabedoria que se exalta, que infla o ego, que domina de forma autoritária, que divide, ela não vem de Deus. Ela não edifica, não produz maturidade, só destrói, divide, dá mau testemunho. Imagine uma igreja como a nossa se dividindo. Duas igrejas presbiterianas na mesma rua. Irmãos, seria um testemunho terrível. Terrível diante da nossa sociedade, diante do nosso bairro. Meus irmãos, essa não é a sabedoria de Cristo. Essa não é a sabedoria que Ele viveu e nem que Ele ensinou. Se nós somos discípulos de Cristo, nós não podemos nunca nutrir esse tipo de sabedoria no nosso coração. Não é isso que nós devemos buscar, muito pelo contrário. Um grande sábio disse uma grande frase certa vez. E ele disse que a diferença entre um tolo, um inteligente e um sábio é a seguinte: o tolo é o que procura a confusão.
O inteligente é o que resolve a confusão, e o sábio é aquele que evita a confusão. Isso é sabedoria. É fugir desse tipo de embate que não acrescenta, que não agrega, que destrói, que divide, que mina a igreja muitas vezes. Meu irmão, você não pode viver a sua vida cristã nutrindo esse tipo de sentimento, de ciúmes, de inveja, de vanglória, de facção, de divisão. Se eu não posso ser o líder, então eu divido. Jamais, irmãos, jamais. Esse tipo de sabedoria é uma sabedoria mundana, é carnal, é diabólica. E nós não podemos permitir que esse tipo de sabedoria ganhe espaço dentro do nosso coração, dentro da nossa igreja. Meus irmãos, o trabalho de Satanás, o trabalho do nosso inimigo é dividir a igreja. É romper os laços de amor, de fraternidade, porque ele enfraquece a igreja. Como sabemos se somos de fato pessoas sábias? Em primeiro lugar, entenda o que é sabedoria terrena de baixo. Segundo, entenda o que é sabedoria do alto, de onde ela vem, as suas características e o seu resultado. Versículo de número 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Perceba o versículo 17, que contraste Tiago coloca a sabedoria, porém, lá do alto. Diferentemente dessa sabedoria que é terrena, que é carnal, que é mundana, que é demoníaca, a outra sabedoria é a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria que vem do alto, que é celestial. Somente Deus é a fonte de toda a sabedoria. Fora de Deus não existe verdadeira sabedoria. Existe autoajuda, outras coisas mais, bons conselhos. Mas a verdadeira sabedoria, ela está em Deus, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lemos aqui no culto, no Salmo 111. Agora, como é que Deus manifesta a sua sabedoria? Em Cristo. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz: em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, Deus revela a sua sabedoria na pessoa de Cristo. E em Cristo estão escondidos a sabedoria e todo o conhecimento. Está tudo em Cristo. Então a pergunta é: como é que eu tenho acesso a isso tudo? A resposta é: por meio da palavra de Deus. Então conhecer a palavra é conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo é conhecer a fonte de toda a sabedoria. Se você não estuda a Bíblia, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra, como é que você espera ser alguém sábio? Se você ficar lendo livro de autoajuda, vendido em livrarias de aeroporto e rodoviária, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Se você ficar pedindo conselhos para um colega de trabalho que não conhece nada de Deus, nada de Bíblia, meu irmão, você vai se dar mal. Aqui está a fonte do conhecimento. É por aqui que nós conhecemos a Cristo e, consequentemente, conhecemos a fonte de toda a sabedoria que é o próprio Deus. Então perceba o contraste. De um lado, a sabedoria de baixo, ela é terrena, ela é do homem, ela é carnal, ela é demoníaca. Mas do outro lado, a sabedoria que vem de Deus é do alto, é celestial, é em Cristo, é na palavra. E nós temos acesso à palavra. A reforma está aí. Comemoramos 506 anos do retorno da igreja ao sola escritura, somente as escrituras, somente a palavra. Mas agora Tiago vai nos apresentar 8 características desta sabedoria que vem do alto. Primeira característica,
a mansidão. A palavra mansidão significa o poder sob controle. Era uma palavra usada para os cavalos que eram grandes e fortes, que eram domados. Ele é forte, ele é grande, mas ele é domado. Isso é mansidão. Mansidão não é se achar menor. Mansidão não é andar assim corcundo e olha, isso não é mansidão. Não é falar com uma voz fraquinha. Mansidão é saber quem você é e dominar aquilo que você é de fato. Isso é mansidão. É o autocontrole, é o autodomínio. É colocar o nosso poder debaixo do controle. Segunda característica, a pureza. A pureza tem a ver com aquilo que não está contaminado por absolutamente nada que é pecaminoso, que é carnal, que é demoníaco. A sabedoria que é pura, ela tem motivações puras. Ela ouve com pureza, ela fala com pureza, ela age com pureza. Essa é a verdadeira sabedoria. Terceira característica, ela é pacífica. Ela é pacífica porque ela produz a paz, ao contrário de brigas e contendas que são fruto de uma sabedoria terrena. A sabedoria que é pacífica, ela agrega. Ela diz assim, não, vamos parar agora. Vamos encerrar a discussão. Vamos nos perdoar. Vamos alinhar o nosso ponto de vista. É isso que é uma sabedoria pacífica. A quarta característica, ela é indulgente. E aqui, eu preciso dizer que essa é uma das palavras mais difíceis de traduzir de todo o Novo Testamento. Os grandes estudiosos labutam e labutam em cima de uma definição da palavra indulgente. Eu quero trazer aqui um pensamento de um grande estudioso. Note o que ele disse. O homem que é indulgente é o homem que sabe perdoar, mesmo quando a estrita justiça lhe concede o perfeito direito de condenar. Profundo isso. É o homem que perdoa, mesmo quando ele tem a espada na mão para cortar a cabeça do inimigo. Ele diz mais, é o homem que sabe quando fazer concessões, ou seja, é aquela pessoa que sabe dar um passo atrás e dizer, não, tudo bem, por amor à paz, eu dou um passo atrás. Que não sabe, ou que sabe quando não fazer uso dos seus direitos. Eu tenho direito, mas eu abro mão deles. É a minha vez, mas eu abro mão dela. Que sabe equilibrar a justiça com a misericórdia. E ele termina definindo, dizendo que a indulgência é uma doce razoabilidade, a doçura da razão. Meus irmãos, quando eu li isso aqui ao longo da minha semana, estudando o texto, eu disse, meu Deus, como isso falta, e falta muito para nós. Quantas e quantas vezes eu tenho que parar, dar um passo atrás e dizer, eu tinha direito, mas eu abro mão disso. Por amor ao meu irmão. Eu tinha direito, mas eu abro mão por amor aos meus filhos. Como é difícil ensinar isso para criança pequena, não é? Ela tem o brinquedo, é a hora dela brincar, aí chega uma outra criança, toma o brinquedo dela, aí você fala assim, eu sei que o brinquedo é seu, eu sei que é a sua vez, mas o amor é justamente abrir mão. Como é difícil fazer isso com crianças pequenas. Mas muitas vezes é assim que nós agimos também. Nós usamos da lei, muitas vezes para ferir o outro. Nos esquecemos que o amor cristão é justamente dar um passo atrás. A quinta característica dessa sabedoria do alto, ela é tratável. Ser tratável é ser uma pessoa de diálogo. É uma pessoa de espírito dócil, ensinável. É aquela pessoa que você senta com ela e você vai falar e ela te ouve. Não, pastor, pode dizer. E ela aceita aquilo que você diz. É uma pessoa de espírito dócil, ensinável, tratável. Sexta característica, é plena de misericórdia e de bons frutos.
A misericórdia é colocar o coração no miserável. Eu gosto de definir misericórdia como o ato de se colocar no lugar do outro. É muito fácil olhar as circunstâncias pela minha visão. Mas a misericórdia é justamente se colocar na visão do outro e olhar as circunstâncias. Isso é misericórdia. Mas essa misericórdia nos leva a produzir bons frutos. Aliás, a árvore que não produz frutos só produz galhos, né? E galho não serve para nada, senão para ser quebrado. Sétima característica é imparcial. É aquela sabedoria que sabe discernir as coisas, que sabe julgar com discernimento espiritual as coisas. Para, pensa, reflete, pondera e diz: esse é o caminho. Em último lugar, é uma sabedoria sem fingimento, que não é hipócrita, que é sempre sincera no seu procedimento, que age da mesma forma, aqui, ali, acolá, com essa e com aquela pessoa, em qualquer momento. Eu sei que, ao considerar essa grande lista de características, a gente pensa: meu Deus, é tanta coisa, não é? Mansidão, pureza, ser pacífico, indulgente, tratável, pleno de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Você fala: é muita coisa, pastor. Mas essa é a sabedoria. Tiago não economizou palavras, quando poderia tê-lo feito. Mas qual é o resultado então disso tudo? Tiago diz assim, lá no versículo 18: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Fruto de justiça nada mais é do que uma expressão para dizer: é o fruto que agrada a Deus. Agora perceba, Tiago diz assim: é em paz que se semeia o fruto. Ele está usando aqui uma figura muito simples, a figura da semeadura. Tudo aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher. Se nós semeamos, um pé de alface, nós vamos colher pé de alface. Se nós semeamos trigo, vamos colher trigo. Se semeamos milho, vamos colher milho. Se nós semeamos um vento, vamos colher o quê? Uma tempestade. Nós colhemos aquilo que nós produzimos, meus irmãos. Essa é a grande verdade. Se nós semeamos a discórdia, se nós semeamos rancor, briga, ora, o que é que nós vamos colher? Todo tipo de confusão. Agora, se nós semeamos a humildade e a paz, nós vamos colher bênçãos. E esse princípio, irmãos, vale para tudo. Vale para o nosso lar, vale para o nosso trabalho, vale para a igreja, vale para os nossos relacionamentos. Nós vamos colher aquilo que nós semeamos. O relacionamento depende de duas pessoas. De duas pessoas. Agora, quando eu quero que a outra seja transformada, eu preciso que essa transformação comece em mim. A mudança que eu espero no outro tem que começar em mim. Eu preciso então exercitar esses frutos, ou essas características, se eu quero de fato ser um homem e uma mulher sábio. Meus irmãos, o sábio, o verdadeiro sábio, é aquele que entende que aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos divide. O verdadeiro sábio é aquele que levanta a bandeira branca e não coloca mais lenha no fogo. O verdadeiro sábio é aquele que constrói pontes ao invés de levantar muros. Essa é a sabedoria do alto. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Concluindo, meus irmãos, a mensagem. Cristo é a verdadeira sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria que nós precisamos buscar a cada dia e precisamos imitar a cada momento. Vamos parar e pensar por um instante
na vida de Cristo. Ele abriu mão da sua glória. Ele estava na majestade, na presença de Deus, entronizado, mas ele abriu mão da sua glória, não da sua divindade, para se fazer servo. Cada palavra que Cristo disse foi em mansidão, foi em humildade, foi com bondade. Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Quando ele poderia exigir dos seus discípulos que eles lavassem os seus pés, ora, o que é que ele fez? Ele lavou os pés daqueles homens, sujos, imundos, cheios de chulé, todo tipo ali de marcas e rachaduras daqueles pés, caminhando no deserto em pedras. E Jesus lavou cada um daqueles pés, para mostrar a sua humildade. E por que nós, muitas vezes, queremos nos assentar em tronos, quando o nosso Salvador se assentou no chão para lavar os pés? Jesus, ele veio para dar a sua vida em nosso favor. Ele pagou um preço que foi muito alto. Jesus, apesar de ser o próprio Deus encarnado, a própria sabedoria personificada, ele foi humilde, compassivo, misericordioso, bondoso, dócil. Você quer ser sábio? Você está lutando com problemas no casamento, com filhos, com esposa, no trabalho, com amigos, seja lá onde for? Você precisa de sabedoria? Eu preciso. Todo dia, toda hora. Busque isso em Cristo. Tenha mais intimidade com Cristo. Ande mais com Cristo. Hoje pela manhã, fomos lembrados da vida de Enoque. Ele andou com Deus. Mas andou no hebraico não é simplesmente andar ao lado, é um andar de intimidade, de companheirismo, de uma entrega total. Meus irmãos, se nós queremos ser sábios, e nós precisamos de sabedoria, nós precisamos andar com esse Cristo maravilhoso, com esse Cristo glorioso, que morreu e se entregou por nós, de maneira gloriosa na cruz. Se você veio hoje à noite aqui, e tem enfrentado lutas, e precisa de sabedoria para resolvê-las, vá a Cristo. Faça como o coral cantou, ajoelhai, ajoelhai, ajoelhai diante de Deus, e clame por sabedoria. Mas antes de Cristo lhe dar a sabedoria, Ele precisa lhe dar a salvação. Antes de você pedir a sabedoria, peça salvação. Entregue a sua vida a Ele. Creia nele de todo o seu coração. Não existe verdadeira sabedoria, irmãos, fora de Cristo. Não existe nenhum livro 100% confiável, apenas a palavra. Não existe uma pessoa 100% confiável, senão Cristo. Vá a Ele, confie nele, entregue a sua vida a Ele. Você vai desfrutar dessa verdadeira sabedoria. Por outro lado, se você já está em Cristo, você já é alguém que desfruta dessa gloriosa sabedoria. Então demonstre a sua sabedoria em todos os aspectos da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E como é que você faz? Faz isso que Tiago diz no verso 13. Você é sábio? Pergunta a ele. Você é inteligente? Pergunta Tiago. Então, se você se acha sábio, e se você está em Cristo, portanto, você tem essa sabedoria, então faz assim, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Mostre com a sua vida, mostre com as suas obras, que você é um homem sábio, que você é uma mulher sábia, que você é um adolescente, um jovem sábio, que sabe lidar com sabedoria, em sabedoria. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora nós somos confrontados com a Tua palavra. Confrontados, ó Deus, acerca da verdadeira sabedoria. E é dela, Senhor, que nós precisamos a cada dia. Nós queremos, ó Deus, buscar cada dia mais essa sabedoria do alto, que vem do Senhor, revelada em Cristo, registrada na palavra.
Nós queremos, ó Deus, ser homens e mulheres mais sábios, na alegria e na dor, nos dias bons e nos dias difíceis. Nós queremos ser mais sábios, ó Deus, no nosso casamento, ao tratar as nossas esposas e esposos. Nós precisamos, ó Deus, ser mais sábios ao educar os nossos filhos. Nós precisamos, ó Deus, de mais sabedoria nos nossos negócios, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos de mais sabedoria, ó Deus, para lidarmos com os irmãos na igreja. Afinal de contas, Senhor, somos imperfeitos. Ó Deus, derrama abundantemente sobre nós essa sabedoria, a sabedoria de Cristo, amável, tratável, mansa, dócil, cheia de misericórdia. Senhor, nós queremos ser mais sábios. Nós queremos ser mais parecidos com Teu Filho. Nós queremos ser sábios no nosso falar. Nós queremos ser sábios no nosso ouvir. Nós queremos ser sábios nas nossas ações e reações. Nós queremos ser sábios ao entrarmos em casa e ao sairmos de casa. Nós queremos ser sábios na igreja. Nós queremos ser misericordiosos com os irmãos. Mas, ó Deus, nós sabemos que por nós mesmos isso é impossível, porque nós somos pecadores, o nosso coração é mau, muitas vezes, ó Deus, é cheio de pecado, de ira. Por isso, ó Deus, traz quebrantamento ao nosso coração, traz, ó Deus, contrição ao nosso coração, muda, Senhor, o nosso coração, tira, Senhor, de nós todo e qualquer sentimento de ciúmes, de discórdia, de arrogância. Tira de nós, ó Deus, todo sentimento de divisão, de facção, tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada, tira, Senhor, do nosso coração e coloca em nós, ó Deus, essas características da sabedoria do alto. Que o mundo, Senhor, veja em nós a luz do Teu Filho Jesus Cristo, nas nossas palavras, nas nossas ações e nas nossas reações. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, nós queremos ser mais sábios. Nós queremos espelhar mais a glória de Cristo na nossa vida. Ó Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que erramos no falar, que erramos no agir e no reagir. Ó Senhor, perdoa-nos. E que pelo poder do Teu Espírito, nós sejamos homens e mulheres sábios para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, dá-nos a Tua graça para isso. Nós precisamos da graça de Jesus Cristo, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.